aqui é o seguinte, essa aqui foi a minha primeira fotografia que eu fiz na Ilha do Campeche em 1988. E o que tinha aqui? O homenzinho e todo o corpo dele duplado, os dois pés, duas mãos, a cabeça, o risco do corpo, dois pontos. E o que é mais interessante, ele está ligado a uma molécula de DNA. Então aí eu logo me lembrei dessa aula de biologia, o professor falava da duplicação do cromossomo, ele tinha feito um desenho semelhante a esse. Então eu pensei em botar essas inscrições numa sequência. E comecei a verificar que o símbolo da célula geralmente ele aparece como um círculo, atualmente. E que nas pedras ele vai aparecer esses círculos frequentemente. Depois eu verifiquei que o símbolo do cromossomo, a forma como ele está alinhado no núcleo da célula, é uma forma de X, que vai aparecer nas pedras com frequência. Depois eu verifiquei também que essas 4 linhas onduladas, representando as 4 bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e quimina, elas vão aparecer na pedra também com muita frequência. Verifiquei que essa linha aqui, né, que é essa linha maior, elas aparecem nas pedras e aparecem nos livros de biologia como uma representação esquemática de uma molécula de RNA transferidor. E esse desenho aqui, que é a base, que mostra como se forma uma base nitrogenada, vai aparecer nas pedras também, que é esse aqui da molécula do RNA transferidor, que é aquele Tzinho que vai se juntando para formar os DNA, ou formar as moléculas de DNA. E os pontinhos, como aparece nos livros atuais, como daria essa leitura, também vão aparecer nas pedras. Então a simbologia usada no passado é a mesma usada no presente. Eu verifiquei isso. Comecei a fazer comparações também de desenhos atuais com desenhos, dos nossos desenhos, com desenhos de outros lugares. E num livro eu encontrei essa lâmina de um pesquisador que fala desenhos da pedra de Tunja semelhante à ilustração de um livro didático de química. Então, se você observar os nossos desenhos, que são em formas que nós chamamos de máscaras, né, eles vão estar aqui, né, se decodificando as bases nitrogenadas. Nós temos o DNA, o RNA, esses desenhos cromossomos que vão se transformando e formando a célula começa o seu processo de multiplicação, o símbolozinho da árvore da vida, né, que vai chegar no final à estrutura da vida, já com que é o disco genético encontrado pelo professor Gutierrez na Colômbia, que foi levado para um laboratório de biologia e eles deram o nome de disco genético. Por quê? Porque aqui você tem o masculino, o falo, tem o feminino, a vulva, o embrião e o desenvolvimento desse embrião. A filha, a mulher grávida, ali os seios, a barriga, depois a filha e o filho. E aqui um processo de 12 meses, ou de 12 repartições, que daria todo esse processo. E da África, que são alguns menires numa região próxima à Nigéria e Camarões, que se chama a Cross River. E o que nós temos? São esses menires com esses desenhos, né? E aí eu percebi também que nesses desenhos tem a mesma informação que nós temos aqui. Você tem uma célula, as 3 camadas de uma célula, o núcleo da célula, 3 risquinhos que estão representando a forma como se encaixa o DNA, né, vão formando esses códigos, e aí está escrito em toda a nossa vida dessa forma, de 3 em 3 forma esses DNA, né, toda a nossa vida, todas as nossas informações estão dentro do núcleo da célula, escrita dessa forma. Essa célula ela está se dividindo e ela está dividida no olho. Então você tem 1, 2, 3 camadas, 1, 2, 3 camadas. Em cada olho dele tem aproximadamente 16 pontinhos. Eu descobri que em biologia, quando nós transformamos de 46 para 23 cromossomos, nós só conseguimos decodificar 16 aminoácidos dos 20 que são necessários para as proteínas dos seres vivos. Então, sozinho, nós não conseguimos dar origem à vida. Nós temos que juntar os 16 masculinos com os 16 femininos para dar origem à vida. As lágrimas estão representando os pares de cromossomo, inclusive esse risquinho aqui são os alelos. O nariz deixa de ser o nariz e passa a ser um falo masculino. E a testa é as trompas do útero feminino.
Então está tendo uma cópula. E o losango é o próprio útero. Agora, o nariz ele se transforma no espermatozoide, fecunda o óvulo e vai para o útero da mãe, que tem 3 camadas, endométrio, meométrio e exométrio. Perfeito. Certo? Esse disco aqui, que é o disco embrionário no processo de gastrulação, é o mesmo disco que está aqui embaixo, igual. O desenho é igualzinho, perfeito. Então quem estava escrevendo tinha muito conhecimento. Que esse desenho, dando a informação da origem da vida, através das energias, forma-se a matéria representada pelo quadrado e a vida representada pelas máscaras. Essa é a interpretação dele. Eu fui um pouquinho mais longe e comecei a perceber o seguinte: o universo. Esse fundo micro-ondas de 13 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ele verificou o seguinte, que tem camadas quentes, sucessões de Big Bang. Só que o Big Bang é uma coisa que acontece a todo instante, com todas as vidas. Quando nós copulamos, duas linhas dessas vão ser combinadas, o RNA masculino e o RNA feminino. Cada um desses RNA tem 4 bases nitrogenadas. 1, 2, 3, 4. Adenina, citosina, guanina e timina. 1, 2, 3, 4. Adenina, citosina, guanina e timina. Logo em seguida, essa célula começa o processo de multiplicação. Então aí nós temos aqui o símbolo do útero feminino, que são os 2 losangos. Nós temos o espermatozoide aqui e temos os cromossomos. E temos a estrutura da vida, que é o mesmo que está lá na coluna. Então, todos esses símbolos são das rupestres aqui. Esse aqui é o primeiro painel de inscrição que temos aqui em Santa Catarina, que está na ilha de Porto Belo. De lá vem De lá do começa norte. a contar a história. Então o segundo painel é o painel da Ilha do Arvoredo, que ele tem 8 metros de comprimento. Esse aqui é uma cópia feita pelo Keller Lucas, o Padre Horst também fez. Uma cópia. Também tem um que está no tecido, ele é muito grande, né? Então não dá para colocar aqui nessa sala, não tem espaço para ele. Então aqui o que você tem? Você tem três antropomorfos, né, que nós chamamos de homenzinhos. Né? Parece que nós temos o pai, a mãe, que tem um círculo que pode estar representando o óvulo, e o filho, que na mão dele tem a molécula do DNA. Então, na mão do filho está a responsabilidade de perpetuar a vida. Aqui em cima tem aproximadamente 44 tracinhos e tem 20 círculos. Os cientistas descobriram que dos 64 códons, apenas 20 traduzem aminoácidos. Já estava escrito na pedra. Aqui uma geneticista chamou de uma síntese de proteína, e aqui você tem novamente esses RNA formando os códons, que tem aproximadamente 67 pontinhos, que são 64 códons juntando de 3 em 3. Certo? Aqui aparece a formação do tecido epitelial, aqui aparece o X e o Y, que não está nessa gravura, mas no do Padre Horst aparece. E não passa esse número de ponto de 32. O total de pontos daqui até aqui dá mais ou menos o número de dias de uma gestação. O que nós temos aqui? Esse aqui foi a chave de muitas descobertas para mim. Inclusive, depois a gente vai para a Bíblia a partir daqui, certo? Desse e do outro das aranhas. Nós temos o RNA transferidor com 32 tracinhos, que são 16 masculinos e 16, que está lá no olho da máscara, a mesma coisa. E nós temos vários conjuntos de pontinhos que não passam de 21. Então tem 14, 16, 18, 16, 15, 21, 21, 16, 8, 11, 8 e vai embora por aí. 8, 14, 14, 13. Eu fiz uma cadeira de biologia no mestrado da Universidade Federal, de antropologia da Universidade Federal, contribuição da genética no estudo das populações, e começamos a estudar alguns cromossomos carreadores de doenças hereditárias. Então eu fui lá no Costão, contei isso aqui e tive a intuição então de que isso está associado a cromossomos carreadores de doenças hereditárias. Por exemplo, o cromossomo 21 é o cromossomo carreador da síndrome de Down. O 4 é o carreador do mal de Huntington. E por aí afora. Então parece que eles estão falando de alguma coisa
que aconteceu com a humanidade, que nos trouxe as doenças, a morte prematura e o esquecimento, que estão tudo relacionado aos nossos cromossomos. Bom, o número total de pontinhos deu 385. O que é 385 ou 4? Pode ter um pontinho a mais ou a menos ali. Então como é que se forma a vida, né? Nós temos aqui uma base que vai se juntar com uma outra base nitrogenada. Duas bases nitrogenadas dessa, três, dá um degrau da escada. 3 degraus desse aqui vai formar um aminoácido. Ou seja, uma base dessa podemos chamar de letra, 2 bases uma sílaba, 3 sílabas uma palavra. 64 palavras formam um genoma. Esse genoma é para todas as vidas. 64 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 é igual a 384. Estava escrito na pedra. E Arca de Noé. Por que eu chamo ele de Arca de Noé? Porque ele tem a medida da Arca de Noé. Qual é a medida da Arca de Noé? Essa medida que nós temos aqui, da ponta do dedo até o cotovelo, se chama um côvado. Côvado. Então, a Arca de Noé tem 300 côvados de comprido, 50 de largura e 30 de altura. Até aí eu tenho 300, com 50, 250, com 30, 380. Tem 3 andares, 383. E uma janela, 384. Quantas pessoas tinha dentro da arca? 8 pessoas. 4 homens e 4 mulheres. Cão e seus 3, Noé e seus 3 filhos. Cão, Sem, Jafé. E suas esposas. Então eu preciso de 4 bases nitrogenadas masculinas e 4 femininas. Adenina, citosina, guanina e timina. Certo? Então está as 8 pessoas, como está também no desenho aquelas 8 linhas ali. 8 pessoas dentro da arca. Bom, o dilúvio foi 40 dias e 40 noites. Quando uma mulher é fecundada, ela tem no seu útero todas as vidas, porque o genoma, para todas as vidas são iguais. Então ela tem dentro de si uma arca. E começa então a criar o líquido amniótico. Rompe-se as janelas do abismo. Esse embrião vai ficar envolto dentro d'água. Por 40 dias vai se formar o líquido amniótico e vai se formar o feto. Bom, Noé, ele saiu no ano 6, ele fechou a arca no ano 600 da vida dele, no segundo mês, no dia 17. Isso corresponde 2 meses e meio. Você tem a mitose de 26 dias e depois 3 meioses de mais 16 dias, quando dá 40, mais 26, 74. 74 são 2 meses e meio, ou 2 meses e 17 dias, que é o dia que ele saiu. E abriu a arca no ano 600 da vida dele, no primeiro mês, no primeiro dia, que corresponde a mais 9 meses e meio, o período de gestação. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é essa mitose, que é esse processo que está acontecendo aqui. Então, se você inverter, você vai ter aquelas 8 células ali. E se você ver o que está dentro dessa célula aqui, é exatamente isso aqui, que é os cromossomos que estão sendo divididos, a divisão da célula.